forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala pessoal, Luiz Diego aqui falando para vocês, mais um podcast, E aí, quer construir? Hoje com minha amiga Mariana Madruga, engenheira civil. Uma satisfação receber você aqui, seja bem-vinda. Se apresente para os nossos telespectadores. Olá, Diego, tudo bem? Então, primeiro eu quero agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa de estar levando conteúdo para nossa área, né? Certo. Eu sou Mariana Madruga, sou engenheira civil, trabalho com a parte de regularização comercial, residencial e a regularização no Corpo de Bombeiros, né? Essa parte de segurança contra incêndio, tudo isso. Certo. Esse tempo aí de você, no caso de como empresária, você sempre atuou nessa área ou você já trabalhou em outras partes também? Já executou, já fez fiscalização de outros serviços? Desde que me formei há 4 anos, né, eu venho com a parte de projetos. Especificamente na área de combate a incêndio, de segurança contra incêndio, há 2 anos com a empresa, né? Minha irmã é engenheira eletricista, então a gente decidiu entrar nessa área porque a gente engloba todos os serviços. Certo, entendi. Dentro desse tempo aí de você, de engenheira, alguns desafios grandes você deve ter enfrentado já, né? Qual que você pode destacar para a gente aqui? Mas acho que, de fato, entrar nesse mercado, né? Porque é um mercado que a gente sai da faculdade sem saber de nada, porque não tem nenhuma matéria, não tem nada sobre esse mercado. Hoje a gente tem muito acesso à informação, graças à internet, mas ainda é muito pouco, porque a prática, de fato, é que nos traz experiência, né? Entendi. E, assim, muita gente hoje está fechado a esse tipo de compartilhamento, certo. Entendeu? Aí essa dificuldade mesmo de ingressar nessa área para buscar. Mas assim, em específico, assim, um tipo de serviço que você pegou, nossa senhora, esse serviço aqui eu vou ter que dar uma revisada, vou ter que buscar os universitários, vou ter que dar uma ligadinha para aquele meu professor para poder me dar aquela feedback. Você teve aquele assim que você falou, nossa senhora, isso aqui vai ser um desafio grande agora para poder pegar nesse projeto novo, não? Rapaz, o meu maior desafio foi logo quando eu saí da faculdade, né? Não necessariamente foi na área de combate a incêndio, mas assim que eu saí, eu peguei uma obra para acompanhar. E assim, foi um desafio muito grande pela falta de experiência e também pelo campo. A gente tem muita dificuldade hoje porque a área de engenharia é muito complicada. Todo mundo acha que sabe de tudo. E aí há um certo preconceito com relação a recém-formados, né? Que acha que não sabe de nada. E tem esse preconceito também. Além disso, o fato de ser mulher, infelizmente, nosso ramo é um pouco machista ainda, mas eu vejo nas mulheres uma capacidade muito maior na parte administrativa do que o homem. Porque o homem é um cara meio dislexo, é um cara mais à toa e a mulher mais organizada, né? Sim. Então, eu acho que meu modo de ver nessa questão da engenheira num campo de uma obra, de um canteiro de obra, eu acho que seria melhor. Mas você chegou a sentiu esse preconceito por fato de ser mulher? Sim, muito. Porque eles achavam que, é mulher, a gente tem muita experiência, o que é que ela está fazendo aqui? Esse tipo de coisa. Foi muito complicado. Foi um dos motivos que me levou a não seguir na parte de obras. Foi essa questão, porque foi difícil. Você chegava, era piadinha, era esse tipo de coisa, entendeu? É complicado. Essa questão também de você ser jovem, né, e mulher, e como você falou, a vivência do campo, né, que infelizmente a faculdade ela não traz para a gente, né? E muitas das vezes também a dificuldade do estudante ter um estágio em campo. Sim. Geralmente, na maioria das vezes, é escritório, né? Então, para você ter uma vivência melhor, tem que ir para campo. Sem o campo, que nem tem aqui nas nossas entrevistas aqui, o campo fala assim, um engenheiro que não tem uma nuca preta não é engenheiro. A gente fica tirando onda, brincando, né? Porque o engenheiro tem que estar no sol para poder vivenciar. Por mais, hoje eu como empresário, né? Eu estou como empresário já tem 13 anos, já como empresário, mas já vivenciei muito campo. Já fiz muita obra, graças a Deus.
E hoje eu posso me dar um pouco de luxo de estar no ar-condicionado, mas sempre gosto de estar passando o olho na obra, porque é que nem fala aquele velho ditado, o olho do dono igual ao do gado, né? Então, sempre é bom. Então, assim, parabéns pela sua coragem, né? Primeiro porque um empresário hoje, no Brasil, no final do ano deveria ganhar um Oscar, né? Porque o cara que massacrado todo dia, né? Um imposto em cima de imposto que a gente paga, né? Só tem lei para ajudar o trabalhador, não tem para o empresário, é só visando o trabalhador. Não que não necessite, claro que a gente sabe que no passado era muito triste essa parte, mas o mundo mudou, né? E acho que também a nossa legislação deveria mudar um pouco. E veio mudança, com a mudança quando veio o presidente Temer, já deu aquela mudada, né, na parte trabalhista, mas ainda tem muito a melhorar. Sim. Você sabe, como empresário, você sabe que a nossa carga tributária ainda é difícil, ainda é difícil. Essa parte de regularização, eu já cheguei a trabalhar nessa parte de regularização, mas quem gosta de trabalhar com papel? Contem para a gente assim, quais são os seus desafios lá. Então, ainda há uma grande burocracia com essa parte de quem trabalha com órgãos públicos, né? Porque ainda é um processo que é muito demorado, ainda há dificuldades em análise, ainda há dificuldade em fiscalização, mas que hoje tem melhorado, mas ainda há muito a melhorar. Os órgãos estão implantando os sistemas online, né? Hoje a gente consegue fazer todos os protocolos em prefeitura, no Corpo de Bombeiros, Secretaria do Meio Ambiente, já consegue fazer de forma online. Isso traz uma rapidez ao processo, né? Então tem melhorado muito. Tá, você trabalha só nessa parte que envolva essa regularização residencial ou você trabalha para fábrica, empresas? Não, eu trabalho, além dos residenciais, com imóveis comerciais, indústrias, escolas, né? Porque o residencial unifamiliar, ele é o único imóvel que ele não precisa da regularização, por exemplo, no Corpo de Bombeiros. Porém, a pessoa quer vender um imóvel financiado hoje, ele precisa estar averbado, com a construção averbada. Então, aí eu entro com a parte da regularização na prefeitura para ele pegar essa certidão. E com relação aos comércios, aí tem a parte de licenciamento ambiental, vigilância sanitária, Corpo de Bombeiros, que grande parte dos comércios precisa, depende muito da ocupação, né? A título de curiosidade, para quem está assistindo a gente, aconteceu aqui em Aracaju um acidente, infelizmente vitimou algumas pessoas, e era uma residência comum, e aí sempre o brasileiro gosta de fazer aquele puxadinho para ganhar um extra, né? E por falta de um profissional habilitado, aconteceu um vazamento possivelmente de gás, que eu não sei se já saiu já o laudo pericial, mas possivelmente um vazamento de gás e veio a explodir, e vitimando algumas pessoas. Nesse caso aí, o que você teria para falar para o pessoal que quer fazer um puxadinho dentro de sua casa? Então, toda ampliação, ela deve ser acompanhada de um responsável técnico. Essa obra, por exemplo, foi uma residência multifamiliar, né? Se tivesse um responsável técnico, uma regularização na prefeitura, porque toda construção, toda ampliação, ela necessita do alvará de construção. E o alvará de construção precisa de um responsável para acompanhar, um responsável técnico para execução. Se essa obra fosse acompanhada, tivesse sido regularizada, possivelmente isso não teria acontecido, porque você teria um amparo técnico na construção, né? Entendi. Já quem está falando dessa parte de regularização, existe uma legislação no nosso estado e em muitos outros estados também, acredito que tenha, sobre essa questão de manutenção nos condomínios. E a gente vê por aí afora, eu não trabalho nesse setor, mas eu tenho amigos que trabalham, o Tadeu, né, que vamos convidar também para participar, que é especialista nessa parte de condomínio. Mas o que você tem a falar sobre essa parte de legislação? Então, os condomínios, eles devem, a cada 5 anos, apresentar um laudo de vistoria das condições do imóvel, das edificações, né? Além disso, não é somente esse laudo você vai apresentar à prefeitura. Você também deve fazer a regularização no Corpo de Bombeiros, que ela é anual. Hoje o Corpo de Bombeiros está melhorando bastante nessa parte de fiscalização em condomínios. E também tem a questão de licença ambiental, que aí é determinado um prazo, né? Para que seja renovado. Mas é isso. Entendi.
Eu quero dar uma pausa aqui para falar dos nossos patrocinadores, agradecer a 3D Engenharia, nosso amigo Daniel Diniz, muito obrigado pela essa força. Agradecer a Aval Arquitetura, projetos arquitetônicos com o nosso amigo Adestines, o Aval Arquitetura. Quero agradecer também a LDVL Construções Sustentáveis, nosso amigo Alex Darlan. Quero agradecer a Soedes Engenharia Empreendimentos, que é nosso amigo Ed Clay. Quero agradecer também ao nosso amigo Marcelo, Barbearia Marcelo. Está pensando em cortar, fazer aquela barba? Vai lá em Marcelo, na Farolândia. Pô, em falar nessa parte burocrática, né, infelizmente, Brasil é igual a burocracia. Deveria mudar o nome de Brasil para Burocrasil. O que você tem a dizer sobre essa questão das licenças, a burocracia que nos trava? Então, é como eu já tinha falado, né? Ainda há uma grande dificuldade com relação à análise, questão de tempo de análise de projetos nos órgãos, a questão de prazos, porque, por exemplo, na prefeitura eles lhe dão para uma regularização até 180 dias. Hoje, uma pessoa que procura a gente para regularizar uma casa, ela quer vender essa casa financiada. E ela não quer esperar esses 180 dias, certo? Então, ainda há essa questão como eu posso dizer, dessa lentidão do processo. Porque eles se asseguram nesses 180 dias. Então, aí fica essa questão da dificuldade no processo, demora de fiscalização, ainda há muito disso. Eu sei que você trabalha nisso, né? Não vai querer se comprometer, né? Mas o que eu acredito que muita da parte dessa burocracia do Brasil é falta de pessoas técnicas à frente dos órgãos, né? Nós temos aqui, não vou falar nomes aqui para poder não ofender os amigos que trabalham lá, mas temos alguns aqui que a gente sabe que não são profissionais da área, nessa parte segurando licenças, né? Então, eu acho que essa parte que peca no órgão público. Deveriam botar pessoas capacitadas, né? Fazer concurso público para poder colocar profissionais da área específica. Como é que eu vou colocar um engenheiro civil para poder analisar uma parte de elétrica? Não tem condições, se for uma parte de elétrica alta, né? Se for um eletricista, olhar, analisar uma parte civil. E assim vai misturando os sobreamentos que a gente chama no nosso sistema Confia-CREA, né? Que são sobreamentos de cada engenharia, um sobrepondo na outra. Então, eu acho que falta um pouco dos governantes, né? Não falando só federal, eu estou falando a nível estadual e nível municipal mesmo. Por isso que trava muito, né? Tem obrazinhas simples que, uma licença simplificada é um parto para sair, entendeu? A pessoa tem que ter uma paciência maior. Você que já trabalha com isso aí, você deve ter uma paciência, meu Deus do céu. Eu mesmo sou um cara impaciente, então eu trabalhei nessa parte aí, eu ficava que nem doido, eu ia Deso, Energisa, Bombeiro, Adema, não sei, ficava assim e não saía do lugar. E às vezes, na época eu trabalhava para construtora, o meu chefe achava que eu ficava passeando, mas não. Você chegava na porta e falava, tem 10 pendências. Aí você vai lá, plota, hoje em dia é digitalizado, né? Sim. Mas na minha época era plotado. Foi há pouco tempo que... Então, aí na minha época era plotado. Então, você gastava 200, 300 reais na época de plotagem. Não vou também dizer o órgão que era desse jeito aí, que era especificamente um. Você plotava lá, 300 reais de plotagem, chegava lá, o cara lhe dava uma listagem de 10 pendências. Você ia para o escritório, fazia as regularizações e voltava com as 10 pendências solucionadas. Quando entregava o projeto lá, ele falava, tem mais 5. Aí você não tem problema não, você está querendo a regularização, você fica de boa, tranquilidade. E aí ele chegava lá, plotava de novo mais 300 reais, aí botava lá, vai ter mais 15. Aí chegou um tempo que a paciência acaba, né? Eu procurei o superior e o superior fez essa pessoa pagar a plotagem, porque é inadmissível uma pessoa que está analisando não passar para você, já que ele está analisando ali o projeto. Quando ele pega aquele projeto ali, ele só dispensa depois que ele termina de analisar, né? Então, por que ele não me passou uma listagem de 30? Né? Ele me passou de 10, de 5, depois de 15. Então, assim, é custo e tempo. Porque o Brasil, o PIB nosso em cima da engenharia é o que move o Brasil, é a nossa engenharia. E uma das principais das engenharias é a nossa engenharia civil. E aí a burocracia trava isso aí, não gera emprego, não gera renda, não gera imposto, não
e aí trava tudo. Entendeu? Então, isso é uma bola de neve, né? Eu dou até os parabéns para você, que você tem paciência de trabalhar nessa parte aí, que eu não tenho mais nenhuma na minha vida. Hoje está melhorando, né? E agora com o sistema a gente já não tem mais esse custo. Graças a Deus, graças a Deus. Espero Que que- cada vez mais melhore, né? Eu lembro a época que eu estava como coordenador lá do CREA, da Engenharia Civil, eu lembro que a gente formou um grupo de trabalho no CREA. E eu lembro que você passou por lá juntamente com um amigo, com o engenheiro Vinícius. Isso. Como é que ficou essa parte aí sobre os processos simplificados? Então, a gente procurou o CREA, quando você estava na coordenação, para poder ver essa questão do processo simplificado, né? Para o Corpo de Bombeiros ele cobrar essa responsabilidade nos processos simplificados também. Hoje o grupo de trabalho está parado, a gente ainda fez ofício, mas houve um problema interno lá no CREA e infelizmente ainda não demos continuidade a esse processo. Entendi. Dilson Luiz, olha lá, hein? Vou dar uma ligadinha para você para poder a gente botar esse negócio para andar de novo. Viu? Pode parar não, isso é muito importante para todos os profissionais e para a sociedade. Vamos botar esse negócio para frente. Agora sim, você falou processos simplificados, eu sei o que é o processo simplificado, mas eu não sei a quem nos ouve e nos assiste sabe o que é. Dê uma explanação sobre o que seria um processo simplificado. Pronto, um processo simplificado no Corpo de Bombeiros, ele tem alguns parâmetros. Dentre eles, imóveis comerciais, industriais, até 750 metros quadrados, até 3 pavimentos. Passando disso, já é um processo completo. E aí é nesse processo completo que requer análise de projeto. No simplificado, não. No simplificado, você faz tudo de forma online. Porém, por isso hoje estamos tentando essa solicitação da responsabilidade técnica, porque você faz de forma online, então qualquer pessoa está fazendo, porém elas não têm essa responsabilidade de fato com a segurança. Porque como é um documento cobrado, por exemplo, para você tirar o alvará de funcionamento, eles simplesmente querem o documento. Então compram lá 2 extintores, não sabem o tipo, não sabem onde instalar e simplesmente junta no sistema e obtém seu documento. O objetivo deles está alcançado. Porém, de fato, o objetivo do processo, que é a segurança, não está sendo alcançado, né? E é isso nossa briga para Melhorar essa questão. Me diga uma coisa, e o processo estando redondinho, tudo certinho, sem pendência, tudo certo, você deu entrada, quanto tempo leva para ser um simplificado, pelo menos? O processo simplificado, ele até que é bem rápido para fazer sua análise. Geralmente, aí, as experiências que eu tive, em uma semana, você já obtém o atestado. Quais tipos de processos de regularização que a gente tem junto ao Corpo de Bombeiro e quais tipos de empresas? Então, o único imóvel que você não tem que regularizar no Corpo de Bombeiros, ele é sua casa. Todos os outros imóveis, até uma casa em cima de um comércio, se ela não tiver a saída isolada, ela passar pelo comércio, tem que fazer a regularização. A legislação é clara. Imóveis uniresidenciais ou em pavimento superior com saída isolada. Aí não, todos os outros é necessário fazer. Comércio, escola, qualquer outro. Galerias, shoppings, todos os comércios precisam. E aí é que entra essa questão. Vai ser simplificado, vai ser completo, vai ser processo técnico. Bom, interessante essa parte de regularização, acho que é bem a salutar, né? E tira algumas dúvidas de como funciona, né? Porque é muito burocrático e é complexo, né? Para quem acha que é fácil, não é fácil. Agora, Marina, eu vejo você uma menina muito inteligente, nova, disposta a trabalhar. A gente precisa de pessoas assim lá no nosso conselho, né? Então, eu até já pensei no assunto, já pesquisei algumas entidades, mas acredito que ainda não é o meu momento. Eu estou tentando crescer ainda profissionalmente, fazer o nome de minha empresa e, quem sabe, após... Vou dar para você como uma opinião de quem já vivenciou isso aí. Tá. O começo, para você, é bastante válido nessa parte do nosso sistema. Porque, assim, para quem está lá dentro como conselheiro, ele está se dando, está se doando
para os profissionais e para a sociedade. E quem é melhor para tomar conta dos profissionais do que você profissional? Então, você que está hoje no campo, vivenciando as dificuldades, caminhando lá no meio das pedras, é a pessoa mais correta para estar me representando lá. Eu não digo uma pessoa que é aposentada, um funcionário público que às vezes não vivencia muito do que é a realidade mesmo de outras áreas, né? Mas todo mundo que queira vir agregar e somar é bem-vindo, entendeu? Sim. Hoje eu faço parte lá do Clube de Engenharia, no qual convido você a conhecer lá, se você não conhece. Você, como engenheiro civil, você pode participar do SENGE, que é o Sindicato dos Engenheiros. Você hoje também pode participar da ABENC, que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis. Mas tente rever esse conceito, porque assim, a gente tem pouca representatividade das mulheres dentro do conselho, né? A gente tem pouca representatividade de mulheres na política, né? Do fato de eu ser homem, não quero dizer que eu quero tirar as mulheres dessa visibilidade, não. Mas eu não tenho como puxar, e nem o nosso presidente Dilson, ou qualquer outro colega que esteja hoje fazendo parte lá da gestão, as mulheres, na força. Eu acho que cabe às mulheres, a gente tem um programa Mulher, depois eu vou convidar a nossa coordenadora atual, que eu não sei quem que está hoje em dia lá. Antes era a nossa colega Isabela, agora eu não sei quem que está a coordenadora. E se você não conhece o programa, depois eu lhe convido a você conhecer. Mas é interessante fazer parte. Interessante fazer parte para você se doar um pouco. A gente sabe que é um pouco árduo o caminho, a gente sabe que é difícil, a gente procura tempo, porque trabalha de 7 até Deus sabe, que quem é empresário sabe que tem hora para começar, mas a hora de desligar o disjuntor é difícil, né? Porque você vai dormir pensando no que você vai fazer amanhã, né? E acorda pensando que você vai fazer daqui a pouco. Então, assim, é complicado, mas pense, veja com carinho esse convite informal que eu estou fazendo, porque eu não faço mais parte do sistema. Eu só senti a necessidade de criar esse podcast justamente por isso aí, porque tem alguns pontos que a sociedade fica aquém, fica desejando a informação e, como o nosso sistema é um pouco fechado para essa parte de mídia, né? Está começando agora, ainda meio que engateando ainda, mas você vê que podcasts sobre construção são poucos que tem no Brasil, né? A nível Brasil, não vou falar nem nível do nosso estado. Então, senti essa necessidade e vi essa lacuna que está resistente entre sociedade e profissionais, né? O profissional é aquele que só faz bater no sistema, né? E a sociedade que só faz reclamar, né? Que a gente estava vendo, às vezes, pô, o engenheiro não sei o que lá, para não falar os adjetivos aqui, né? O engenheiro não sei o que. Então, assim, a gente tem que tirar essa imagem, né? E, assim, e mostrar para a sociedade que é importante demais, assim como a gente já falou aqui antes, de ter um profissional habilitado na sua obra, por mais que seja uma obra pequena. A título de curiosidade aqui para você, eu, junto com alguns amigos, estamos formando uma associação beneficente na parte de serviços de engenharias, né? Não só da parte de engenharia civil, vai ser na parte de engenharia elétrica, agrônoma. O que envolver profissão do nosso sistema, a gente vai oferecer dentro dessa associação. E o que é que vai trazer isso? Vai trazer justamente esses bairros periféricos que não têm condições de pagar um projeto, né? E aí depois posso até lhe convidar a fazer parte, se você quiser, estar disposto também a fazer essa parte de solidariedade, quase não sei a palavra, quase solidariedade para a população, porque existe essa necessidade por não estar acontecendo esse tipo de acidente. Você passa hoje na periferia, você vê casas sem amarrações, né? Você não tem fundação nenhuma. Por muitas das vezes, por falta de conhecimento e às vezes também por querer fazer para levantar um barraquinho, né? Então, assim, seria interessante, né? Eu estou convidando todos os profissionais que fazem parte do sistema e que estejam dispostos a dar um pouquinho da sua contribuição para essa associação. Você já sinta-se convidada, caso você queira, porque vai necessitar também dessa parte de regularização. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa, porque assim, a gente da área da regularização, a gente vê que um dos fatores
para que isso não aconteça, para que a pessoa não tenha um profissional habilitado, não tire seu alvará de construção, por exemplo, é a questão do custo. Além do custo com o profissional, você tem o custo com as taxas, tudo isso. Então, parabéns pela iniciativa, porque vai abranger muita gente que ainda não consegue custear os serviços. Então, justamente é isso aí. A intenção é ajudar o pessoal mais carente, né? Aqueles que não têm condições mínimas de se pagar um projeto, imaginar, se regularizar a sua construção. E também a gente vai fazer a questão também de passar o olho, né? Olhar como é que está sendo executada a obra, o traço de concreto, o aço que está se usando, porque a gente sabe que às vezes você faz um projeto, quando você chega na hora da execução, quando o proprietário da casa for olhar o valor, né? Não tem necessidade, isso aqui não vou botar uma verga não, contra a verga para quê? Não vou botar essa verga não, esse sapato aqui pode ser de tanto, o ferrozinho, em vez de ser de 10, pode ser de 8, tá? A gente sabe que funciona desse jeito porque eles tentam baratear a construção. Sim. Só que eu sempre falo nas minhas obras o seguinte, a gente pode tentar economizar em tudo, menos em estrutura. Tá? Aí você vai fazer um projeto, o colega vai se dispor para botar o projeto, e você também não acompanhar o que foi executado, fica difícil. Então, nossa associação, caso, com fé em Jesus Cristo, se lhe permitir, for para frente, vai ter também essa parte de execução, de análise, né? Fiscalização, porque não execução em si, porque seria já construir também a casa, já envolveria muita coisa, aí teria que ser uma gama de profissionais dispostos a isso. Mas a intenção não é essa. Me diga uma coisa, esses tempos atrás, esses dias agora, né? Recentemente, a gente fez 11 anos do infeliz acidente que aconteceu na Boate Kiss, lá no interior do Rio Grande do Sul, que vitimou 42 pessoas. 242, obrigado pela correção, não, pela contribuição, né? 242 pessoas. O que é que você pode falar sobre esse acidente que vitimou essas pessoas, o que poderia ter sido feito para se evitar? Então, esse incêndio, ele poderia ter sido evitado. Foram uma série de erros que levou a essa tragédia, né? E aí a gente pode citar somente os requisitos mínimos, que aí a gente já tem uma ideia que poderia ter sido reduzido essa quantidade de vítimas ou até mesmo evitado o incêndio. O incêndio ele começou por causa do uso de um fogo de artifício em local fechado, né? O revestimento do forro ele não tinha tratamento anti-chamas. Então, houve o princípio, e aí umas pessoas da banda tentou apagar, o extintor não funcionou, houve a falta de manutenção no extintor. E aí essa fiscalização do extintor tem que ser feita em quanto tempo? Anualmente você deve fazer a manutenção dos extintores. Certo. Você faz essa recarga e tal. E aí, até na Boate Kiss, teve outro problema que diz que um dos sócios, eles não queriam que os extintores ficassem nas paredes, expostos, por causa da estética do local. Certo. Mas aí o extintor não funcionou, e aí como o revestimento não tinha tratamento anti-chamas, o fogo se propagou. Tá? Outro problema também foi a questão de sinalização e iluminação de emergência. Então, a questão do fogo não foi nem o causador principal das mortes, né? E sim a fumaça química, né, que causou. Justamente, o maior causador das mortes foi a fumaça, né? Mas não só isso. Todos esses outros erros que eu já citei, a questão da saída de emergência e da iluminação de emergência. Uma grande parte de mortos eles foram encontrados no banheiro. Por quê? Porque lá havia placas luminosas no banheiro. E aí o pessoal se confundiu com a saída. Induziu o erro do pessoal. Isso. Achando que estava indo para a saída e estava indo para a saída da vida, infelizmente. 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 E além desses também, outro mínimo para o Corpo de Bombeiros é a questão das saídas de emergência. Nos projetos a gente dimensiona a saída, dimensiona a rota de fuga. E lá na Boate Kiss, além dos obstáculos que você tinha para a saída de emergência, havia apenas uma saída. E se eu não me engano, lá eu vi uma palestra do coronel, comandante lá do Rio Grande do Sul, uma palestra que eu fui num congresso lá em Brasília, e ele explanou isso aí. Se não me engano, tinha umas barreiras, né, de divisórias, que é para poder fazer tipo um zigue-zague de entrada. Sim. Né? E aquilo ali, para organização. E a iluminação era bem escassa, teto baixo,
E aí, como você falou, a fumaça que foi a maior causadora das mortes. Sim. Muita gente morreu até após mesmo do Isso, acidente. a saída da boate. Socorreu inúmeras pessoas e depois veio a falecer no hospital por conta de problemas pulmonares, né? Justamente. E aí é que a gente vê que não é só um projetinho, né? Porque são coisas mínimas, extintor, placas, que poderiam ter salvado muitas vidas e fez a diferença lá, nesse caso. E o triste disso é que ainda não há essa consciência quanto à segurança contra incêndio, né? Ainda acontece bastante, não igual, não com o mesmo número de vítimas, mas vem acontecendo bastante incidentes de incêndios. Por exemplo, semana passada, na Bahia, uma criança morreu porque o pessoal tentou apagar, mas os hidrantes não tinham água, não tinha... Quando o bombeiro chegou lá, na verdade, eles viram as caixas vazias. Na verdade, o sistema estava desabilitado, né, completamente. E essa é a importância que a gente tenta levar, como profissional que trabalha na área, da questão da regularização. Porque não é só a burocracia. Na regularização, você vê a questão dos funcionamentos dos sistemas, e aí garante que, num caso de emergência, você tenha... Então, no caso, sua empresa, além de fazer essa parte burocrática, você também leva uma equipe para poder testar, se for caso de hidrante e tal, extintores para poder fazer essa parte de recarga, tudo isso aí você faz. A inspeção, na verdade, a cada ano você deve apresentar... A burocracia, na verdade, exige os testes, né? Exige todos os laudos de todos os sistemas. Então, a cada ano, o engenheiro responsável, ele vai e faz o teste do hidrante, faz o teste do alarme. Das bombas, para verificar se o sistema está operando. Entendi. Esse é o real objetivo da regularização. Você, como uma jovem empreendedora, o que é que você pode deixar de mensagem para os egressos que estão escolhendo em que área vai atuar na engenharia civil? Uma pergunta difícil, viu? Mas é assim mesmo, só presta assim difícil. Então, o que eu digo é estude, né? Agarre todas as oportunidades, independente da área. Hoje, como eu disse, a área de combate a incêndio a gente não vê na faculdade. Mas há em muitos escritórios, que hoje a grande maioria das oportunidades de estágio é em escritório, como você mesmo citou aqui, eles já trabalham nas áreas de regularização, na parte de combate a incêndio. Então, assim, estude. O que eu digo é estude e arrisque. Porque o começo sempre é difícil. A gente fica sempre com muito medo. Mas é o processo. Você, geralmente, a mulher em si, ela não gosta muito da área de exatas. São poucas, né, que gostam, né? Mulher gosta mais da área de humanas, né? Geralmente é assim que a gente vê, né? Historicamente falando. Sim. Não de fato corriqueiro. O que levou você a falar assim, quero ser engenheira? Então, eu nunca tinha pensado, só no meu terceiro ano do ensino médio que eu pensei em engenharia. Eu tenho um exemplo em casa, né? Uhum. Que aí foi o que me levou, de fato, foi a influência. Minha irmã é engenheira eletricista. E aí, já naquela época, eu estava saindo da faculdade, era a época de Copa do Mundo, as construções bombando. E aí eu pensei em uma área que eu pudesse, que eu teria mercado para poder trabalhar, né? E que, já pensando em uma possível empresa, justamente por minha irmã estar na área, eu decidi fazer engenharia civil. Entendi. Então, assim, não foi uma coisa, meu Deus, eu sempre sonhei em ser engenheiro, não foi aquela coisa de amor, né? Mas hoje você ama o que você faz. Sim, eu me apaixonei pela minha profissão. Hoje eu sou apaixonada. A graduação me trouxe essa paixão. Graças a Deus eu vi que eu fiz a escolha certa. A satisfação do profissional, ele é em torno disso aí. É você fazer o que você gosta, claro, conjuntamente você ganhar dinheiro e viver daquilo, né, que você gosta. Sim. Parabenizo você por sua iniciativa, de ser uma jovem empreendedora nesse país burocrático e cheio de imposto, né? Quero agradecer a sua presença aqui no nosso bate-papo, né? É um podcast descontraído, aqui a gente deu umas risadas aqui, depois a gente vai fazer uns cortes aqui dos nossos erros, né? Mas agradeço bastante sua presença.
Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo do que você espera. Isso é uma pergunta que eu faço a todos que fazem aqui, que passam aqui nessa mesa. O que é que você espera da engenharia daqui para frente? Então, após a pandemia, senti que o mercado de engenharia ele já melhorou bastante, né? A procura tem sido bem maior, a questão até mesmo de fiscalização tem melhorado, a conscientização da sociedade, né? E é graças a iniciativas como a sua, de estar levando conteúdo, que essas melhorias vão chegar. Agradeço. E quero, antes de mais nada, não esquecendo, né, já no finalzinho, a triplo C, né? Curte, comente e compartilha. Beleza? E aí, quer construir? De forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir?